13h46 em Natal, você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia, hoje capítulo 45 do livro de Gênesis, um capítulo maravilhoso onde José se deu a conhecer aos seus irmãos e também a intervenção de Faraó para que tudo corresse bem no retorno dos irmãos de José. E agora a gente vai ver a parte do encontro dos irmãos de José, já retornados a Canaã, com Jacó, o pai dos 12 patriarcas, né? Contando a boa notícia, a excelente... Aí ele desmaiou, a versão revista e corrigida, Jacó com a notícia. Será que foi felicidade, meu irmão? Agora quando diz aqui que ele desmaiou, num sentido completamente literal não, né? Vamos lá. A partir do verso 26, lemos assim. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então vieram e anunciaram dizendo, os irmãos de José dizendo a Jacó, José ainda vive. Meu irmão, Jacó, mesmo sabendo dos defeitos, das falhas de caráter daqueles homens, sabiam que uma brincadeira de tamanho mau gosto não estava presente naquele momento, não. E ele também é regente em toda a terra do Egito. Olha só, é uma notícia em cima de outra notícia, é uma carga do céu. Claro que no céu só tem notícias boas, não é para ser redundante mesmo, de notícias boas. E o seu coração desmaiou porque não os acreditava. Glória a Jesus. A gente vê que, apesar do ódio dos irmãos de José, que eles tinham fabricado em vossos próprios corações, apesar de José ter sido vendido como escravo, apesar de todas as dificuldades imensas, incalculáveis, que as palavras não podem descrever, que José teve que passar no período que passou como prisioneiro, apesar das calúnias feitas contra ele, inclusive a calúnia da mulher de Potifar, apesar dos perigos que ele tinha enfrentado durante aquelas últimas 2 décadas ou mais, apesar da fome que tinha se alastrado na terra, José continuava vivo. Isso era notícia excelente, era como se fosse aqueles bonequinhos de feira antigamente, que é o João Teimoso. Onde você jogasse ele tinha um jeito, só ficava em pé. Você jogava ele ficava em pé. Você jogava ele pra cima, o João Teimoso só caía em pé. Era um brinquedinho que tinha no tempo que eu era menino na feira livre, rapaz, pra vender. Pois é, mesma coisa, a gente for fazer aqui uma comparação, é a vida de José. Por quê? Porque Deus estava protegendo a vida dele. O texto de Gênesis vai de vez em quando dizendo, o Senhor era com José. Mesma forma como diz com Davi lá na frente, né? A gente vê que o poder de Deus, irmão, tinha feito ele atravessar tudo e sair todas essas tribulações, anulando todos os perigos e retrocessos, arredondando isso em bênção do céu. Deus tem essa habilidade, meu querido irmão, de transformar o que é uma tragédia, ou que seria uma tragédia, numa grande bênção. Glorificado seja o nome de Jesus. Lembro-me do início do meu casamento, onde todos eram contra. Todos sem exceção. Até porque eu mesmo não queria que a minha filha casasse com um homem como eu. A vida que eu vivia naquela época era o oposto do que todo um pai ou uma mãe espera para um filho. Então meu casamento com Marinei tinha tudo para não dar certo. Mas estamos aí, resistindo com muito amor, irmãos, 30 anos, e eu glorifico a Deus. Resistimos, porque nós somos assim que nem o João Teimoso. O nome não é muito bonito não, Teimoso, né? Mas porque teima em estar de pé, contraria aquele que quer fazer com que ele caia. A gente queria que o João Teimoso caísse de cabeça, jogava ele de cabeça para baixo, ele caía em pé. Era um pezinho que o pessoal colocava dele. Você que é mais antigo aí, lembra-se disso aí com certeza, né? E o coração de José, de Jacó naquele momento, ficou palpitando de uma forma tão imensa, irmãos, que ele chegou a desmaiar o coração. Ou seja, ficou assim como que pasmo, estupefato, sem sentido. O que é que está acontecendo? É coisa grande demais e eu não mereço isso. E ele continuou ouvindo seus filhos. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, lembremos que José tinha pedido para os seus irmãos, não esqueçam de dizer a meu pai sobre a minha glória no Egito e tudo que vocês têm visto aqui, e se apressem com isso.
E assim eles fizeram. E porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, eles foram muito fiéis em reproduzir as palavras de José, até porque o texto é inspirado e Moisés não teria faltado com essa responsabilidade. Então aqui é tudo verdade, de fato, que ele lhes falara, e vendo Jacó os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o seu espírito. Glorificado seja o nome de Jesus. A gente vê primariamente um certo desmaio de coração, e agora reviveu o espírito. Essa palavra hebraica aqui, que está aplicada, a palavra kaian, irmão, no hebraico, quer dizer avivar, sarar, renovar, ressuscitar, renascer. Eu vou lhe dar alguns textos do Antigo Testamento onde essa palavra ela é aplicada. E para que sentido? Lembram do vale de ossos secos do capítulo 37 de Ezequiel? Ossos sequíssimos? Profetiza para esses ossos, e eles reviveram. Foi juntando ali ligaduras, recheio, pele, tudo, e aqueles ossos. Oh, meu irmão, é exatamente isso que aconteceu. O velho Jacó estava morto desde o desaparecimento do seu filho preferido, meu irmão. E agora ele sabe a excelente notícia que o rapaz vive. Então reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Glória a Deus. Sabe qual é um outro sentido também? Aquele filho da viúva, do capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, que foi ressuscitado por Elias. Lembra? Pois é. Mesmo sentido. Ou seja, estava morto, inerte, completamente apagado, pereceu. Aí Deus fez renascer. Sabe para onde é que leva isso aqui, irmão? Se a gente for fazer uma aplicação neotestamentária, uma aplicação graciosa de Deus, é exatamente a vida. Grave isso no seu coração, meu irmão. É a vida antes Cristo e a vida pós-Cristo. Ela toma uma dimensão de vida no sentido de felicidade plena como estado, não apenas angariar a felicidade, buscar correr atrás, não. Ela passa a fazer parte intrínseca, inerente à nossa vida, à nossa alma. É isso que ele está falando do texto. Ele ficou feliz, Jacó, extremamente feliz. O Salmo 119, ele emprega essa palavra caiar, ele emprega essa palavra raian, né? Raiar, né? Para dizer que a palavra de Deus, ela preserva a vida. Então, como o Antigo Testamento é sombra, segundo a ideia paulina, que é veraz, das coisas futuras, quando o Salmo 119 fala que a palavra de Deus tem esse poder, então não é nem uma aventura essa aplicação que eu fiz, a vida antes Cristo e a vida pós Cristo, ou a vida com Cristo. Aí o versículo 28, aí Jacó entra em cena de forma maravilhosa. Continua em cena, melhor dizendo, né? Disse-lhe Israel. Eu acho interessante quando Moisés faz aqui essa trocada de coisas. Vem o Jacó, ou seja, aquele homem amargurado, aquele homem com espírito pesaroso, aquele homem sem esperança, apenas esperando que chegue o dia da sua morte e até desejando, quem sabe, a morte. Agora está vivo ele aqui. E disse-lhe Israel, aquele que lutou com Deus, aquele que lutou com os homens, o príncipe de Deus, aquele que foi renovado num val de Jaboque, meu irmão, transformando-se numa nova pessoa. Aí ele disse assim: basta, eu acredito, não tem problema nenhum, não precisa vocês ficarem batendo na mesma tecla, homem. Eu já estou convencido, Deus já falou com o meu coração. Ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Que está falando no sentido de longevidade de vida. Ele sabia que a idade dele não tinha, tanto que ele viveu só a partir daí 15 anos aproximadamente, depois desse acontecimento. Foi o tempo que ele foi lá para o Egito. Mas que houve uma transformação de ânimo na vida do velho Jacó, não tenhamos dúvida, depois daquele choque que havia deixado ele entorpecido, ou como que entorpecido, aí a compreensão, ou seja, os pés agora estão no chão. E agora, não precisam falar mais, basta. Ele sentia que estava realizado, nada mais poderia pedir ao seu Deus, irmãos. A graça de Deus havia se manifestado de forma poderosa em sua vida e nada mais ele precisava. Ele nem queria. Meu filho José ainda vive. Sabe o que é isso, meu irmão? É quando a gente está vivendo uma situação impossível aos nossos olhos e de repente esse impossível faz-se acontecer pelo Deus do impossível.
Eu estou com um amigo que os irmãos conhecem bem, eu já tenho falado muito sobre a sua causa, o meu querido irmão Canindé, cantor de Jesus, viu? Quem quiser chamá-lo para cantar, né? Ele está meio debilitado, mas ele gosta muito de cantar e volta e meia ele atende esses convites. Não há dificuldade imensa, mas é um homem firme. Ele esteve lá em casa, a gente jantou, foi uma maravilha. Ele queria conhecer lá em cima, é onde fica o meu local de trabalho. Irmão, o negócio seu é tão falado, tão conhecido, eu queria onde é que fica? Lá em cima da minha casa, embora. A gente foi subindo as escadas ali, mais ou menos uns 12 a 15 degraus. Homem, eu fui deixando ele ir. Com a muletazinha foi levando, aquilo era vida para o meu amigo. Vida. Então tem situações, era essa de Jacó, assim como a do meu amigo, irmão Canindé, em que todas as probabilidades, pela lógica humana e pelos recursos, estão esgotadas. Mas existe um Deus, que é o Deus do impossível, que pode chegar. Basta ele ter um propósito, irmãos, na causa. Se ele tiver sabendo que é útil para a pessoa, para os que o cercam, para a obra dele primariamente, claro, ele toma a posição do impossível. Para Jacó, era um caso perdido, a questão do leão, do animal que havia estraçalhado e comido Jacó, José, já estava um caso consumado, apesar da sua desconfiança. Ele não tinha mais aquela abertura com seus filhos. Quando foi para Benjamim, ele ficou protelando, dificultando, até a escassez de toda a comida realmente vinha a acontecer, para dizer, não, volte ao Egito para comprar comida de novo. Por quê? Porque ele estava desconfiado de mandar Benjamim de volta, pois mesmo Simeão estando preso lá. Por quê? Porque ele não tinha engolido como menino infantil aquela conversa de seus filhos. Por quê? Porque o pai conhece o filho, meu irmão. Ele trata com o filho desde o ventre. Ele ouviu as primeiras pontadas do coração dele na barriga da mãe, assim, ó. O pastor Rubem Varela está passando por isso aí agora. Então ele vai conhecendo desde os primeiros passos e os primeiros meses de vida. É como se ele fosse um cooperador, e o pai é, com a construção do caráter daquele ser. E estava lendo essa semana que os neurônios, eles são multiplicados mais do que o bebê necessita. Daí a habilidade de Deus, de ele aprender mais, de ele assimilar mais. Portanto, os primeiros 7 anos, meu irmão, são fundamentais. Então, aquilo que era impossível na vida de Jacó, Deus fez possível. E amanhã, com o nosso querido pastor Rubem Varela, em nome de Jesus, equipe de oração, prostremo-nos. Teremos aqui o capítulo 46, onde Jacó e toda a sua família vai ao Egito. E a partir daí a gente vai ver, já no livro do Êxodo, que iniciaremos a próxima semana ou na outra, que houve um período negro ali no Êxodo, no Egito, né? Mas que estava dentro do propósito de Deus, tinha dito a Abraão, e eles viverão em terra estranha por tantos anos, 400 e tal, como escravos, e assim aconteceu. Então oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por tudo que Tu tens feito, só a Tua graça e misericórdia, a nossa gratidão, o nosso pedido é em nome de Jesus. Amém. Teu conteúdo. Você acabou de ouvir o programa Explicando a Bíblia com o irmão Gilvan Silva. Bíblia, teu conteúdo.